Vocês lembram o texto que o Rafa terminou o domingo passado falando? Qual que foi? Vocês estão todos saudosos ali olhando. Quem que é da época desse videogame aí? Hã? Quem que é da época? Não é dessa época não, Eli? É, né? É da minha época esse aí. Isso aí era todos os meus amigos ao mesmo tempo, era ele. Vocês lembram? Qual foi o texto, gente? O Rafa terminou lendo semana passada? 1 Timóteo 6, do 16? Isso, 1 Timóteo 6. Vamos abrir lá de novo? Ele terminou lendo uma doxologia e falando sobre ela. E a gente vai começar a nossa conversa hoje relendo essa doxologia. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu me lembro que o Rafa falou a respeito dessa expressão, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nos impérios passados era algo comum chamar o seu imperador de o grande Rei dos Reis, o grande Senhor dos Senhores. Então talvez não trouxesse um impacto muito grande essa afirmação para aqueles que estivessem lendo essa carta, porque Rei dos Reis, ok, o seu pode ser, o meu, eu acho que o meu é, o Senhor dos Senhores, ok, pode ser que o seu seja, mas eu acho que o meu é. Agora, eu só estou relembrando as coisas que o Rafa disse na semana passada. A partir do versículo 16 vem o choque, porque diz assim, o único que é imortal. Imortal não tem ninguém. Nem o Highlander. Morreu o Highlander. Nem ele é imortal. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém nunca viu, nem pode ver. Quem que é esse cara? Tão inacessível, que ninguém nunca viu e nem vai ver, nem pode ver por enquanto. Quem que é? A Ele seja a honra e o poder para sempre, amém. Essa pessoa que habita em luz inacessível, que os homens não podem ver, é o nosso grande general, o nosso grande Rei dos Reis, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é essa pessoa. É Ele que nós aguardamos. É Ele que a gente espera, como igreja, encontrar um dia. Isso traz para a gente, para nós salvos, uma grande comoção no nosso coração. Traz ou não traz, Will? Saber que tudo aqui é passageiro. Saber que tudo que nós vivemos, todas as nossas lutas, todas as nossas conquistas, toda a glória que a gente possa conquistar aqui, ou toda a dor, ou toda a tristeza, tudo referente à maldição que essa terra está vivendo por conta do pecado, tudo isso é passageiro, e um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, a nossa salvação final. É nisso que nós cremos. Isso traz para nós um aperto no coração. Isso traz para nós um desejo, como João escreveu no final do livro de Apocalipse, amém, vem Senhor Jesus. Isso retoma o nosso amor. Eu coloquei essa figura aí. Para quem não conhece, esse é o Mega Drive. Foi um marco na época. Um marco. E eu queria muito esse videogame. E eu tinha 13 anos de idade. Eu faço aniversário em agosto. Eu me lembro que meu pai me chamou na sala e eu queria esse videogame. Ele falou, Vi, não tem dinheiro para comprar esse videogame agora. Pode ser um Master System? Para quem teve Master System sabe que o Mega Drive, assim, o Master System é legal, mas o Mega Drive é incrível, 16 é o topo. O Mega Drive não tem comparação com o Master System. Eu disse para meu pai, vamos fazer assim, a gente está em agosto. Aí o pai falou assim, então vamos juntar dinheiro, no fim do ano o pai te dá. E fez isso, aí juntou, acho que fez até uma vaquinha com o tio na época, né? E compraram uma. E meu pai
Foi assim, era essa caixa aí, vai galera. E ele comprou no começo de dezembro e deixou dentro do armário. E eu sabia onde estava. E ele falava assim, ó, só vai pegar na noite do... Não é sacanagem? Isso é ruindade, não é? Não é? Não, mas eu comprei. Bicho, ele saía de casa, eu ia no armário dele, eu abria a caixa, eu cheirava, velho. Eu lembro do cheiro do Mega Drive. E eu lembro que eu pedi um jogo que chamava Quackshot, que era o jogo do Pato Donald. O melhor jogo de todos os tempos do Mega Drive, na minha opinião. Quando eu ganhei esse Mega Drive, eu joguei esse jogo, eu zerei esse, em 20 dias eu zerei esse jogo. Eu zerei de tudo quanto era jeito. E aí, quando não tinha mais o que zerar o jogo, eu fazia competição comigo mesmo, quanto tempo eu conseguia zerar o jogo. E aí vieram outros jogos, um monte de jogos, jogava videogame com os amigos, era, era assim, porque esquentava muito, não tinha tanta tecnologia, né? Então esquentava demais, aí para não derreter a gente ia para casa do vizinho, enquanto o meu esfriava. Aí jogava lá no vizinho, aí depois voltava para cá e assim, né? Pulando de casa em casa. Isso era o Mega Drive. Um amor danado quando eu ganhei o Mega Drive. E quer saber? O tempo foi passando, o Mega Drive foi ficando esquecido. Foi ficando de lado. Ele começou a empoeirar. Eu já não gostava mais tanto do Mega Drive. Já não fazia mais o mesmo sentido. Eu estou falando só de um videogame, mas espiritualmente isso acontece com a gente, sabia? Nossa igreja vai completar 4 anos. Vai completar 4 anos ainda. Nós engatinhamos na fé. E talvez quando eu e você chegamos aqui, nós chegamos com tanta energia que nós queríamos zerar a Bíblia de todas as formas. E dentro do cristianismo a gente queria viver o cristianismo de todas as formas. E nós queríamos doar o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dom. De todas as formas estarmos com os irmãos. De todas as formas estarmos juntos como igreja. De todas as formas abençoarmos a vida uns dos outros. Porque esse é o trabalho do reino. E aí eu te pergunto, nos últimos tempos, como anda o seu primeiro amor? Como é que anda? Tá ok? Ou como o meu Mega Drive ele anda meio empoeirado? Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler uma carta que o Senhor Jesus ditou para João, para que João escrevesse para uma igreja, para a igreja na cidade de Éfeso. E isso tem tudo a ver com tudo que a gente tem estudado nos últimos meses, porque Timóteo era pastor justamente dessa igreja, na cidade de Éfeso. E depois de tantas coisas passadas naquela igreja, que a gente vai lembrar um pouquinho, Jesus escreve essa triste carta para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, a gente lê assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Só para explicar, João no capítulo 1 teve uma visão do Senhor Jesus Cristo. E nessa visão, Jesus andava por entre candelabros. E ficou explicado nessa visão que os candelabros são as igrejas, como se ele fosse o dono das igrejas. Na verdade ele é, mostrando a autoridade dele sobre as igrejas.
E nessa visão, Jesus Cristo também tinha as estrelas na mão, enfim, e que ele está descrevendo aqui, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, fala para esse pessoal que sou eu que estou falando, Jesus, o dono da igreja. Versículo 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Opa, legal, porque na história da igreja de Éfeso a gente vê exatamente isso. Falsos mestres, aliás, Paulo até avisou o presbitério daquela igreja que lobos vorazes entrariam naquela igreja pregando uma doutrina diferente e que eles estivessem alertas para isso, atentos para isso, para não deixarem falsas doutrinas e falsos ensinamentos desviarem a igreja. E Jesus está fazendo elogio para eles aqui. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Opa, que coisa boa! A igreja de Éfeso, mesmo com toda a perseguição que a igreja sofreu no primeiro século, a igreja estava lá. E Jesus reconhece isso e faz um elogio para essa igreja. Agora vem uma triste notícia para essa igreja. Versículo 4, contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vocês entraram no automático. Vocês estão se reunindo semanalmente, ou diariamente, de qualquer forma que seja. Vocês até fazem leitura. Vocês até participam do cálice, participam do pão. Vocês têm uma liturgia, mas vocês entraram no automático. Vocês não sabem mais a essência daquilo que vocês estão fazendo. Vocês perderam o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. E a minha pergunta para você nessa noite é: você perdeu o seu primeiro amor? Como está o seu primeiro amor? Como está a sua paixão pelo seu Senhor e pela atividade do reino? Como é que está? Sabe, ver uma igreja nascendo é uma oportunidade única na vida de alguém, na vida de um cristão. E nós que acompanhamos aqui a nossa igreja desde o início, sabemos o quanto foi bonito, gostoso ver como que Deus supria as nossas necessidades desde o começo. Fossem elas necessidades materiais, necessidades de espaço, necessidade de membros, necessidade de aprovação, qualquer que fosse a necessidade, nós não tínhamos como fazer, não tínhamos recursos na nossa mão, muito menos quando nós dependíamos de aprovação de liderança, por exemplo. Nós não tínhamos recursos, mas o nosso Deus colocou na nossa mão tudo aquilo que nós precisávamos. Quando a gente tinha alguma dúvida se a gente estava no caminho certo, quando a gente tinha dúvida se a gente era isso mesmo que a gente tinha que fazer, teve vezes da gente orar: Senhor, mostra se é isso mesmo, porque parece que não está indo. E de repente o Senhor dava uma solução que a gente não tinha enxergado, e resolvia o nosso problema, que a gente achava que era um problema tão grande. E sabe o que a gente entendeu e aprendeu? Que quem é o dono da igreja de verdade é Jesus. E quando nós orávamos a respeito de problemas que nós tínhamos, nós lembrávamos disso e falávamos: Senhor, a igreja é tua, é o Senhor quem tem que resolver. E que oportunidade maravilhosa foi ver essa igreja crescendo, nascendo e crescendo e desenvolvendo, e as pessoas chegando. Eu vejo lágrimas nos olhos de vocês, porque vocês se lembram disso, de como foi o nosso começo. Vocês se lembram que nós não tínhamos sequer onde reunir. Vocês se lembram que a gente não tinha nem recurso de nada. E o Senhor nos fez igreja, e Ele confirmou para nós que nós deveríamos ficar juntos. E o Senhor nos trouxe dons e talentos de vocês, de todos nós, para que nós caminhássemos juntos. E o Senhor trouxe membros de outras igrejas para estarem conosco, de acordo com as necessidades que nós tínhamos, para estarmos juntos. A gente nunca foi na igreja de ninguém chamar ninguém.
A gente nunca fez um convite sequer para pessoa nenhuma de igreja nenhuma. Nunca. Todos os irmãos, como é bom dizer isso, porque todos os irmãos que aqui estão foram chamados pelo Senhor para estarem aqui. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo no reino? Ou você entrou no automático? Falando sobre início de igreja, eu quero rapidamente contar para vocês como é que foi o início dessa igreja de Éfeso. No comecinho da nossa igreja aqui, eu contei já uma vez. Só que acho que 80% de vocês não estavam aqui. Vamos lembrar. Como é que foi o início dessa igreja que Jesus disse que uma pena? Vocês esqueceram de mim. Atos capítulo 19. Essa igreja de Éfeso, essa cidade de Éfeso ficava nessa ponta da Ásia. Esse aqui é o continente asiático. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Essa ponta do continente asiático. Vocês estão vendo Éfeso aqui, ó? Tá vendo aqui? Isso aqui é a Ásia. Aqui já é a Europa. Lá em cima já é a Grécia, né? Aqui é a Ásia. E aqui Éfeso, bem na pontinha aqui. Essa é a localização da cidade de Éfeso. E Paulo esteve nessa cidade pela primeira vez, o apóstolo Paulo esteve nessa cidade pela primeira vez no final da sua segunda viagem missionária. O livro de Atos nos conta 3 grandes viagens missionárias que Paulo teve. E uma última viagem que ele fez até Roma. E nessa cidade de Roma, então, no capítulo 28, que é o final de Atos, o livro termina com ele preso lá em Roma. Embora não seja o final da história de Paulo. Mas essa cidade de Éfeso, Paulo conheceu no final da sua segunda viagem. Depois que ele sai da cidade de Corinto, ele pega os seus amigos Priscila e Áquila, um casal de amigos dele, da igreja lá de Corinto, que decide viajar com ele. E ele chega nessa cidade de Éfeso, e ele, como na maioria das cidades onde ele vai, ele procura a sinagoga e conversa com os judeus, e o pessoal pede para ele ficar um pouco mais, tal, só que ele está voltando para Jerusalém. Ele decide que não vai ficar, mas ele deixa esse casal Priscila e Áquila nessa cidade de Éfeso, e a igreja de Éfeso começa no sofá da casa da Priscila e do Áquila. É ali que começa a igreja de Éfeso. Algumas pessoas que ouviram o Evangelho, até conta a história de Apolo, né? Algumas pessoas que ouviram do Evangelho, imagino que Apolo e outros também, foram discipulados, foram encaminhados por Priscila e Áquila, e Paulo deixa essa cidade de Éfeso como se fosse uma promessa para si próprio. Um dia eu quero voltar para essa cidade de Éfeso, porque eu enxerguei aqui algum potencial para o Evangelho. E de fato isso acontece na terceira viagem missionária. Quando Paulo sai de Antioquia, que era a sua igreja, vamos dizer, sua igreja matriz, né? A sua igreja local, vamos dizer assim. Ele sai de Antioquia, ele vai pelo continente, vai direitinho lá para Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, eu não sei se vocês conhecem a história de Éfeso, mas Éfeso não era uma cidadezinha, não. Éfeso era uma cidade enorme, entre 400 e 500 mil habitantes na época. A terceira maior cidade do Império Romano. Terceira maior. Só perdia para Alexandria, e fala uma cidade boa para ser grande no Império Romano. Roma. Só era menor que Alexandria e Roma. Enorme a cidade. Um porto gigantesco que movimentava a economia da cidade e da Ásia toda. Como uma boa cidade portuária, por onde entrava muita coisa, entrava também muita ideologia. E entrava muita gente esquisita. Era uma cidade cosmopolita. Sabe o que é cidade cosmopolita? Sabe quando tem muita gente vestida de muita forma diferente, de muita cultura diferente, de muita crença diferente? Essa é uma cidade cosmopolita. Essa é a cidade de Éfeso.
Era desse tipo de cidade de porto. Imagina o tanto de coisa que não chegava. Era o maior porto da Ásia. A maior economia da Ásia. Duas escolas marcantes na cidade de Éfeso. E elas vão ser importantes para o nosso entendimento dessa cidade. A primeira escola marcante é a escola filosófica. E Paulo vai ficar 2 anos expondo o Evangelho nessa cidade, numa faculdade de filosofia, de um pensador chamado Tirano. 2 anos. A gente vai chegar lá. E a segunda escola marcante de Éfeso era a escola da bruxaria, da feitiçaria. Eu morei em Florianópolis 1 ano. Eu achava que chamava Ilha da Magia, porque a cidade é muito bonita. De fato é muito bonita. Mas quando eu estava lá, eu fui saber que era a Ilha da Magia, devido à quantidade de bruxaria por metro quadrado daquela cidade. Muita bruxaria. E Éfeso era assim, a capital da bruxaria. Nos grandes museus, nas grandes bibliotecas do passado, existia um lugar da biblioteca que dizia assim em cima, escritos Efésios. Sabe o que era isso? Livro de bruxaria. Tamanha era a influência da bruxaria dessa cidade em todo o império. Essa era a cidade de Éfeso. Éfeso possuía a segunda maior biblioteca do império, só perdia para a biblioteca de Alexandria. E era uma cidade estratégica para o Evangelho, porque imagina, se entra a ideia de Éfeso para o continente todo, por que não entrar a ideia do Evangelho? Por que não? Atos capítulo 19. A partir do versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Sinagoga era o lugar, era como se fosse a igreja dos judeus. Era o lugar onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus, que é o mesmo Deus nosso, mas não com o mesmo entendimento, infelizmente. Obviamente não o mesmo culto. E Paulo ia para essas sinagogas falar para os judeus a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Evangelho da salvação por Jesus Cristo. E ele conseguiu ficar 3 meses, o que foi algo melhor, por exemplo, do que Tessalônica, que ele conseguiu ficar 3 semanas só. E aí os judeus correram com ele de lá. Depois de 3 meses, os judeus começaram a brigar demais com ele, começaram a falar mal de Paulo e mal daqueles que estavam se convertendo. E aí expulsaram Paulo do convívio deles. E aí Paulo teve a grande oportunidade, que foi o grande momento do Evangelho, de espalhar o Evangelho, que foi quando ele passou 2 anos. A gente vai ler aqui no versículo 9. Alguns deles, os judeus, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha que oportunidade para o Evangelho. Paulo, durante 2 anos, ele ensinou a matéria sobre Evangelho lá na escola de filosofia desse pensador chamado Tirano. E por ali passou muita gente que levou o Evangelho para dentro do continente asiático. Então talvez igrejas onde Paulo nunca esteve, por exemplo a igreja de Colossos, que ele nunca esteve lá, mas tinha lá, ele até escreveu carta aos Colossenses, talvez pessoas ligadas a essa época que fundaram a igreja lá, talvez, porque é da onde disseminava o Evangelho ali naquela região. Isso tudo eu quero que vocês enxerguem. Eu imagino o seguinte: Paulo, quando foi chutado pelos judeus, e aqueles que creram, antes de falar disso aqui, aqueles que creram no Evangelho junto com Paulo, todo mundo desesperado, e agora o que vai ser? A gente não tem mais lugar para falar, estão falando mal da gente, calma gente, vamos esperar, vamos orar para o dono da igreja, para quem é de verdade o Senhor da igreja, Jesus Cristo.
E aí Jesus Cristo abre não a sinagoga onde eles eram rejeitados, mas abre uma faculdade para eles lecionar. E aí eles olham aquilo e falam: agora sim eu acredito que isso é de Deus. Mas por que antes você não acreditava? Só porque você não via? Só porque você não via a solução? Eu falei sobre a bruxaria da cidade de Éfeso. Agora, pensa numa coisa. Você chega na cidade que é a capital da bruxaria do mundo. E olha o que Paulo fazia. Versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Até o lenço que Paulo se secava, quando era levado para aqueles que estavam doentes, eles eram curados. Imagina isso na capital da magia. Os caras olharam e falaram: chegou o bruxo mor, chegou o maior de todos. O que para nós é milagre, para eles era uma magia incrível que Paulo fazia. Como assim? Você não precisa nem ir lá, você não precisa fazer um ensopado, você não precisa. Qual que é o teu mistério, Paulo? Qual que é essa magia? Cadê o teu livro? Com a tua feitiçaria? E a gente sabe que não tem. Não tem feitiço, não tem receita. Mas tinha uma coisa: eles percebiam que em cada milagre que Paulo fazia, ele sempre usava a expressão: em nome de Jesus, anda. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja abençoado, qualquer coisa que seja. Aí eles, sabe o que eles começaram a fazer? Existem livros de magia antiga que no final da receita está assim: em nome de Jesus. É a palavra-chave. É como se fosse o Prelim-Pim-Pim, né? O pó do Prelim-Pim-Pim. Em nome de Jesus. E aí alguns começaram mesmo a usar o nome de Jesus para fazer os seus encantamentos. Olha que coisa. E olha que coisa engraçada que aconteceu, mas como Deus usou isso? Alguns judeus começaram a querer fazer milagres. Filhos do chefe da sinagoga começaram a querer fazer milagres, está escrito aí. E aí eles usavam o nome de Jesus, para fazer assim, em nome de Jesus, como se fosse um encantamento. Como as pessoas hoje em dia gostam de orar, determinar coisa, falam assim: um milagre na sua vida, não sei o que, agora vai ver uma vitória, e não sei o que, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma ova. Em nome de Jesus, uma ova. Você não está falando nada do que você falou é em nome de Jesus. A gente falou isso até hoje de manhã, né? O que é falar em nome de Jesus? É como se tudo que você estivesse falando, Ele mesmo estivesse falando, né? A 2 Coríntios diz que nós somos embaixadores de Cristo. Isso é em nome de Jesus. Tudo aquilo que nós falamos é aquilo que tem que ser. Isso é falar em nome de Jesus. Não assim: Senhor me abençoa, eu quero ficar rico, eu quero ter não sei quantas, casar não sei quantas. Não, isso não pede, né? Só que em nome de Jesus, eu quero a promoção em nome de Jesus. Uma vez eu acordei de manhã e lá em casa, eu era solteiro, e aí eu fui tomar café e tal. Aí minha mãe me deu pão, eu falei: não, mãe, não estou comendo pão porque eu estou em jejum. Estava com meu leite, com chocolate, com bolachinha recheada, faz um pão. Eu já me perdoei. Mas eu estou fazendo jejum? Bom, então me conta o que você quer para te ajudar no seu jejum. Eu tinha feito uma entrevista de emprego e eu queria o tal do emprego. Eu falei assim: mas você está jejuando por causa disso aí? Então quer dizer que se todos os jovens da igreja se perderem para o mundão, ok, beleza, para você não tem importância. Já as pessoas estão sendo evangelizadas, se
se converteram, se não encontraram Cristo, para você, ok, você quer a vaga, você, Vinícius, tenha paciência, come esse pão aí, larga a mão desse jejum besta. Eu comi o pão. Eu comi o pão. Hã? Consegui nada. Ainda bem, viu, meu? Ainda bem. E aí, então assim, em nome de Jesus, as pessoas determinam um monte de coisa. Não, cara, você pode determinar o que você quiser, mas você não está falando nada em nome de Jesus, enfim. E aí os judeus começaram a fazer isso. E olha o que aconteceu. Eu vou contar, depois vocês leiam aí. Eles chegaram para um endemoniado e começaram assim, em nome de Jesus, você vai sair, porque te repreendo, porque eu te amarro, porque não sei o que, em nome de Jesus. Aí o demônio parou, olhou para ele, o endemoniado olhou para ele e falou assim, Paulo eu sei quem é, Jesus eu também sei quem é, agora vocês, sabe o que o endemoniado fez? Cobriu de pancada os caras, mas cobriu de pancada os caras, de um jeito que eles foram chutados no meio da rua, e aquilo, sabe o que serviu? Para que serviu aquilo? Serviu de exemplo, França, de exemplo. Todos os bruxos temeram muito mais ao Senhor. E sabe o que aconteceu na cidade? Os bruxos se converteram ao Senhor. Porque eles viram que de fato o poder não está no bruxo. O poder não estava em Paulo. O poder não estava em falar o nome de Jesus. Mas o poder era do próprio Jesus. E se o poder é de Jesus, por que não buscá-lo? Os bruxos se converteram, e como prova disso, eles pegaram os livros dele de feitiçaria e trouxeram para a praça pública, e aquilo valia uma fortuna, e eles queimaram tudo, porque aquilo valia uma fortuna, mas para eles não valia mais nada. Eles consideraram tudo, como Paulo diz para os filipenses, como esterco, em nome de conhecer a sublime oportunidade de conhecer Jesus Cristo. E o nome do Senhor foi exaltado em Éfeso e em toda a Ásia, quando souberam disso. Essa foi a história do começo da igreja de Éfeso. Quanta? 50.000 dracmas. O valor dos livros queimados. Você sabe fazer a conversão disso? Calculado não. Se alguém souber aí, eu li isso. Mas era muito dinheiro. Oi? 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro, gente. Era muito, eu não sei. Se alguém depois souber fazer essa conversão, não sei. Mas era muito dinheiro que valia isso. Olha o tamanho da perseguição que eles sofreram lá em Éfeso. Eu estou contando a história do começo da igreja de Éfeso, para a gente entender o que eles passaram e por que raios que abandonaram, mesmo tempo depois de ter passado tudo aquilo. Olha o que aconteceu lá em Éfeso. Éfeso também era conhecida pela sua deusa, a grande Ártemis, ou essa deusa quando foi trazida para o Império Romano, né? Era a deusa Diana, e alguns dizem que era precursora de Maria, mas eu não tenho certeza disso que eu estou falando, enfim, mas era uma grande deusa, admirada em toda a cidade, admirada em todo o império, e conta a história que essa deusa, a imagem dessa deusa desceu dos céus para a cidade de Éfeso. Vocês estão vendo aqui uma representação do que era o templo dessa deusa Diana. Esse templo, a altura dele era como se fosse um prédio de 10 andares, enorme, a altura dele. Tinha 127 colunas segurando esse templo, enorme, suntuoso. E sabe o que começou a acontecer? O pessoal, está escrito aí, o pessoal da cidade começou a se converter. E aí um ourives da cidade, chamava Demétrio, ele vivia, sabe do que? De fazer representação desse templo e da deusa em prata e vender isso. Essa era a profissão dele. E ele começou a perceber que as pessoas estavam se convertendo e não estavam mais comprando
a imagem do templo e nem a imagem da Diana. E ele começou a perceber que a barraquinha dele começou a cair o faturamento. E a barraquinha lá da frente que vendia o CD do Diante do Trono, que vendia o CD do André Valadão, lá do... Começou, o pessoal tá, ó, camiseta lá, I Love Jesus. O pessoal começou, olha. O que ele fez? Ele juntou o sindicato dos ourinhos e falou: tá caindo o faturamento aí também? Tá caindo o faturamento. Sabe o que é que tá caindo? Tá comprando mais. O povo agora tá indo atrás de outras coisas. Tem um tal de Paulo aí, que é o causador de toda essa confusão. Esse cara vai acabar com o nosso negócio. Vamos acabar com ele antes de ele acabar com o nosso negócio? Ah, claro, também tem a nossa deusa, né? O que vai ser da nossa deusa? É uma preocupação danada com a deusa, né? O que vai ser da nossa deusa Diana? Eles incitaram a cidade contra Paulo de alguma forma. E a cidade começou a gritar o nome da deusa Diana. E aí o pessoal da cidade foi para esse lugar aqui, esse estádio, esse grande teatro. E eles começaram a gritar e queriam pegar Paulo, pegar o pessoal, os amigos de Paulo que estavam evangelizando as pessoas, tudo incitado por conta desse povo que estava perdendo dinheiro, esses ourinhos aí. E o povo enlouqueceu. E é tão engraçado que o texto fala assim, que uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, no final a bagunça era tamanha que tinha gente que estava lá no meio que não sabia nem por que estava lá. Não mudou muito a sociedade, né? Não mudou muito. E aí eles gritavam com força o nome da Diana. E aí teve um dos irmãos que foi tentar acalmar o pessoal. E quando eles souberam que ele era um judeu, aí eles começaram a gritar mais ainda o nome da Diana. Diz que gritaram por 2 horas o nome da Diana. Olha a confusão. O Paulo queria se apresentar para acalmar o pessoal. Falou: não, esconde aí, Paulo. Fica quieto aqui, porque agora o pessoal vai acabar com você. Fica quieto aqui. E depois do ponto que o procônsul conseguiu acalmar o pessoal, afinal de contas era um império, a cidade não podia perder seus benefícios, não podia ter uma revolução por conta de nada, enfim. Olha o tamanho da bagunça que Paulo foi se meter. Isso tudo para mostrar as perseguições que uma igreja tem no início dos trabalhos. Quando é que você vai imaginar que o pessoal da barraca da deusa vai casquetar com você porque caiu o faturamento? E começo de igreja é assim. Quando é que você vai imaginar que a vizinha vai brigar porque tá com o som que vocês estão cantando? Como é que você vai imaginar isso aí? Como é que você vai imaginar que o outro vizinho vai achar ruim que virou igreja porque agora não tem mais onde parar carros? Estou imaginando situações, mas como é que você vai imaginar? São coisas que de repente vêm que começa a minar a nossa energia, começa a minar o nosso desejo. Só que os Efésios venceram tudo isso. Depois desse episódio do teatro, Paulo se despediu dos irmãos ali em Éfeso. E aí ele seguiu o rumo dele na terceira viagem. E no final da terceira viagem, ele decidiu não parar de volta na cidade de Éfeso, mas ele parou numa cidadezinha do lado, chamava Mileto, e mandou chamar a liderança da igreja de Éfeso. E ali ele se despediu da liderança da igreja de Éfeso e fez um monte de avisos para esses irmãos. Vira a página no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 25, um pedaço da conversa deles, né? Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, me verá novamente a minha face. Fala: vocês não vão mais me ver, não vão me ver de novo, é a nossa despedida, é o nosso adeus. Versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou como líderes. Versículo 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se
que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Versículo 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. Essa foi a despedida de Paulo, fisicamente, dos irmãos dessa igreja. E Paulo tinha convicção de que ele tinha deixado, não ele, mas Cristo através dele, tinha deixado uma igreja firme ali naquela cidade de Éfeso, que em meio à perseguição que viria naquele primeiro século, aquela igreja permaneceria. E mesmo com lobos ferozes que entrariam no meio da igreja, querendo enganar os cristãos com doutrinas erradas, aquela igreja sobreviveria se eles vigiassem. E Paulo então se despede deles, e com beijos e choro, ele vai embora. Mas ainda assim, ele intervém nessa igreja, indiretamente, de 2 formas. A primeira, ele manda ainda uma carta para essa igreja, quando ele está preso lá em Roma, no final do livro de Atos, naquela primeira prisão, onde ele está naquela prisão domiciliar lá em Roma, a primeira prisão dele lá em Roma. Ele manda algumas cartas para algumas igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso, onde ele passou tanto tempo. E sabendo da importância da localização dessa igreja, sabendo como que essa igreja disseminava toda a história, ele escreve, depois de Romanos, é a carta que tem mais doutrina a respeito da salvação. É como se fosse um mini tratado da salvação. Como que Deus juntou os povos em um único povo agora espiritual. E como que esse povo deve andar uma vez renovados, através da renovação na sua mente causada pelo Espírito. Como que esse povo deve se portar. O que eles não podem mais fazer e o que eles devem fazer no lugar que ele não pode mais fazer. Essa é a carta que ele escreve para Éfeso. E ele tinha certeza que essa carta ia chegar em toda a Ásia. E chegou até nós também. E a segunda forma como Paulo intervém nessa igreja, mesmo indiretamente, ele deixa o seu amado discípulo, chamado Timóteo, o jovem que andou com ele. Timóteo viveu tudo isso que a gente leu aqui em Atos. Viveu todo esse início da igreja. Não só dessa, mas viveu a segunda e a terceira viagem missionária. Ele viveu com Paulo, a implantação das igrejas. Depois ele viveu a renovação da fé das igrejas, quando Paulo visitava novamente os irmãos. E Paulo deixa esse jovem, não tão jovem mais, nessa igreja de Éfeso, para que ele pastoreasse essa igreja. Um jovem daqui, do lado de Timóteo, do coração de Paulo, era esse jovem Timóteo. Quando ele escreve para os Filipenses falando sobre Timóteo, ele diz assim, que não conheço ninguém que cuide das coisas dos irmãos como Timóteo, que a si mesmo se anule, mas cuida das coisas de todos os irmãos. Paulo escreveu a carta aos Efésios. Paulo deixou Timóteo para cuidando das igrejas ali de Éfeso. Olha o envolvimento de Paulo com Éfeso. E o tempo passou. Quando eu digo envolvimento de Paulo, pensem no envolvimento de Cristo. O quanto Cristo batalhou por essa igreja. Quantas coisas ele fez por essa igreja. Pelos irmãos, para que eles suportassem toda a perseguição. E muito bem, parabéns, eles suportaram. Mas eles se esqueceram só de uma coisa. Tristemente, eles caíram no modo automático. Eu só contei essa história do começo da igreja de Éfeso, porque ela remete à nossa própria história. Cada um de nós temos uma. Como igreja nós temos a nossa história, mas pessoalmente nós temos a nossa própria história de como o Evangelho chegou na nossa casa, como que o Evangelho chegou na nossa vida, e como que o Evangelho fez diferença na nossa família, como que o nosso casamento ia de mal a pior, o Evangelho nos transformou, como que as nossas amizades estavam perdidas e o Evangelho transformou, como que os nossos filhos estavam perdidos e o Evangelho trouxe de volta, porque o Evangelho é esse agregador, através do poder de Deus.
Todos nós temos uma história no Evangelho. E se você olhar para trás, a gente pode lembrar até das pessoas que apresentaram o Evangelho para nós. Você consegue se lembrar? Você consegue se lembrar daquele que ia na sua casa apresentar o Evangelho para você? Que te ensinou a achar os livros da Bíblia, que te ensinou a decorar a sequência deles, que te ensinou a orar, porque nem isso a gente sabia. E como que isso trouxe fogo aos nossos corações? Eu me lembro quando o Senhor Jesus Cristo curou aquele homem que tinha chagas, aquela doença de pele, lepra. O homem ficou tão ensandecido que Jesus teve que pedir para ele ter calma e não sair espalhando para todo mundo, porque queria criar um alvoroço. De repente, em algum momento das nossas vidas, o Evangelho era assim. As pessoas tinham que pedir para a gente parar de falar. De tão incendiados, não esquece essa palavra, de tão eufóricos. Incendiados não, vem com esse negócio de fogo, não, que fogo só tem um, lá na condenação eterna, e esse eu não vou participar. Não vem com teu fogo não, Senhor, espera me tira daqui antes. Graças a Deus ele vai tirar. Mas nós estávamos eufóricos, de alguma forma, talvez tenha se perdido. Teve um episódio na época dos reis de Israel, que o livro da lei estava perdido, lembra? E teve um reizinho novo que encontrou esse livro empoeirado lá no fundo do Santo dos Santos. Josias, rei Josias. E empoeirado, igual o livro da lei, estava o coração do povo de Israel. E quando ele abriu o livro e começou a ler, houve uma transformação no reino de Israel. Os corações se converteram ao Senhor. Não há renovação longe da palavra. Pode ser o louvor do que for, magnífico. Não há renovação longe da palavra. E o meu convite para você, eu não sei quanto o livro da lei está empoeirado na sua prateleira ou no seu coração. Mas o meu convite é você encontrar esse livro. Encontre esse livro. Lembre-se de quantos apuros, quantas coisas você passou para estar aqui até hoje. Como Deus sustentou a sua vida dentro da igreja. Mas talvez você esteja no automático. Encontre esse livro. E empoeirado que esteja, abra e comece a ler. Antes de casar, quando eu fui pegar as coisas na casa da minha mãe, eu achei que ia pegar atrás. Eu achei que ele não fosse nem funcionar. Eu peguei um cotonete e limpei lá dentro onde põe o cartucho. A gente passava uma salivinha assim, né? Limpava. Eu liguei na tomada, liguei na TV e pá, ele funcionou. Se o meu Mega Drive funcionou. E até hoje o Lucas joga ele. Não joga mais porque ele tem Xbox agora. Se o meu Mega Drive funcionou, que dirá esse livro?